Hoje vamos falar sobre Brand Equity. Você sabe qual que é a diferença entre uma marca conhecida e uma marca forte? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje nós vamos falar sobre o tal do Brand Equity. Por quê? Porque vocês pesquisam muito sobre isso. Você pesquisou sobre isso e caiu nesse vídeo, veja só. Não, mas principalmente porque essa é uma dúvida muito recorrente. Qual que é a diferença entre uma marca conhecida e uma marca forte? Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é o tal do Brand Equity. Brand Equity é basicamente o valor que uma marca tem. O que eu quero dizer por valor de marca? Não é, quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria, não é o quanto custa o terreno, o prédio, as máquinas. Não é disso que a gente está falando quando falamos de Brand Equity. Quando nós falamos de Brand Equity, nós estamos falando do valor intangível. O valor que aquela marca tem por simplesmente ser ela. Simplesmente por ser aquela marca. Por exemplo, quando você entra lá no ranking das marcas mais valiosas do mundo e tá lá a Apple, a Coca-Cola, o Itaú, no caso das marcas mais valiosas do Brasil, cara, aquele valor ali, ele é 10, 20, 30, 50 vezes mais do que o valor de toda a estrutura, pessoas, blá, 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 tudo aquilo que essas marcas têm. E eu não quis que botar preço nas pessoas, tá? É que a gente coloca ali o salário das pessoas e tal, sempre como um dos itens no valuation. Mas, nesse cenário, a gente está falando do intangível. Por que a Coca-Cola ela vale tanto? Porque a Coca-Cola ela construiu um significado que está na mente das pessoas. E isso é intangível. Isso não dá para você pegar na mão, sabe? Ainda que seja, sim, mensurável. Não é tangível. Então, esse é o tal do Brand Equity. É o valor que uma marca tem para além dos seus ativos tangíveis, para além dos seus bens físicos, falando dessa forma. E beleza, eu falei aqui, dei o exemplo da Apple, da Coca-Cola, mas elas também são marcas conhecidas e são ao mesmo tempo marcas muito fortes. Qual que é a diferença entre uma marca conhecida e uma marca forte? A diferença está justamente no valor agregado que essas marcas têm. Você, muito provavelmente, tem marcas que você conhece, que você gosta, que você trabalha, inclusive, que você consome, e que elas são muito conhecidas, mas que talvez elas não tenham um equity muito grande. Por quê? Porque no caso do equity, a gente não está falando só de reconhecimento. O equity ele tem um valor adicional que está, inclusive, na sua capacidade de cobrar mais caro, de aumentar a tua margem de lucro simplesmente por ser quem você é. Uma marca conhecida, quando a gente fala de reconhecimento de marca, a gente está simplesmente falando de uma marca que as pessoas veem e a reconhecem. As pessoas sabem que ela existe, mas não sabem o que faz, de onde vem, do que se alimenta, o que come, o que vende, se o serviço que entrega é bom, é ruim, é isso, é aquilo. Então não tem um lastro reputacional. Ela simplesmente é reconhecida. E reconhecimento, não se engane, ele é um dos fatores do Brand Equity. Mas é isso, um fator. Quando a gente fala de Brand Equity, a gente está falando do fato de, eu não sei os números reais, tá? Então eu estou avisando aqui que eu vou ser leviano no que eu vou falar. Mas é o fato de você saber que custa R$1 para a Coca-Cola produzir uma garrafa de Coca e que ela vende a 10. E ela consegue fazer isso vendendo a 10, tendo um concorrente de qualidade razoavelmente similar vendendo a 6. E ainda assim ela consegue vender a 10. Essa é a diferença quando você entende ali uma marca realmente forte. Você quer saber como reconhecer uma marca muito forte? É exatamente isso. Ela tem uma capacidade de cobrar muito mais do que os seus concorrentes e ainda assim ser escolhida. Esse, inclusive, é um outro KPI de branding. É quando as pessoas estão dispostas a pagar muito mais ou um determinado percentual a mais para ter um produto
razoavelmente similar, vamos chamar dessa forma, ainda que as pessoas não achem que é similar. E aí é muito curioso porque esse brand equity, esse reconhecimento de uma marca forte, ele vai variar muito de mercado para mercado. No mercado de serviços de branding, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, no meu mercado de branding, um projeto que a Salcio cobra R$150 mil, uma Troiano Branding vai cobrar R$1,5 milhão de reais. Por quê? Porque eles têm um lastro reputacional, a marca deles tem um valor agregado muito maior do que o valor da Salcio. E eu tenho a humildade de reconhecer isso. São muitos anos de atuação, muitos projetos de sucesso, muito reconhecimento em mídia, muito investimento em todas essas coisas que fizeram com que eles pudessem chegar nesse lugar. E eis aí o grande ponto. Essa é a diferença. Ainda que a Salcio possa ser em alguns mercados mais conhecida do que a Troiano, eu nunca não, né? Mas eu não posso hoje querer cobrar o mesmo valor que eles. E a gente vai para um outro mercado. Aqui a gente falou uma diferença de 10 vezes o valor e que as empresas em geral estão dispostas a pagar por isso. As empresas que podem vão pagar por isso e beleza, e vão achar que está justo o preço lá da Troiano. E talvez até achem o meu caro por não me conhecer. Esse é um ponto também muito relevante. Agora, tem um outro cenário. Por exemplo, no mercado de commodities, como o mercado de açúcar. Qual a marca mais relevante de açúcar hoje no Brasil? Você provavelmente pensou na União. Quão mais caro é a União do que o açúcar, sei lá, Caravelas ou Desunião? Eu não conheço outras marcas, só conheço essas duas de açúcar. Ou do que outras marcas de açúcar? Não é tão mais caro. Ele não é. Um açúcar é R$1, o quilo de açúcar do Caravelas é R$1 e o do União é R$10. Não. Por quê? Porque esse percentual ele é muito variável de acordo com aquilo que o público está disposto a pagar. As pessoas estão dispostas, existem muitas empresas dispostas a pagar 10 vezes mais do que elas pagam para Salcio ou para Troiano, mas existe um número muitíssimo limitado de pessoas disposto a pagar 10 vezes mais do valor do quilo de açúcar. Por quê? Porque isso limitaria a compra e as pessoas têm a consciência de que esse açúcar não vai ser 10 vezes melhor do que o outro, porque é um commodity, açúcar é açúcar, arroz é arroz, feijão é feijão. Ainda que seja um pouquinho melhor, a gente tem essa percepção, são commodities. Então, no mercado de commodities, a gente chamaria, você ter um baita de um brand equity é você ter um premium price razoável. Eu já falei esse termo aqui em outros vídeos, mas o premium price razoável é você ter um preço um pouquinho maior do que o seu segmento e ainda assim conseguir operar com um volume de vendas interessante, relevante e às vezes até maior que o do seu concorrente. Então é assim que a gente reconhece uma marca realmente forte. É quando ela cobra mais caro e ainda assim consegue manter o seu fluxo de projetos, de clientes e tudo mais. E como é que o brand equity influencia preço e escolha? Bom, exatamente do jeito que eu acabei de falar. As pessoas compram União por quê? Porque é União. As pessoas compram o arroz da, sei lá, Tio João, porque é Tio João, porque é Camil. As marcas, elas têm o seu valor agregado. E o brand equity é justamente isso. Então, a partir do momento que eu tenho um valor agregado, eu vou conseguir cobrar mais caro e as pessoas vão querer comprar da minha marca. Eu não preciso fazer força para vender. A gente falou recentemente, dentro dos podcasts aqui da Salcio, tem um podcast falando com o João Eberle, e a gente falou sobre construção de marca, ele é uma marca regional, controle de pragas naturalmente, mas a gente falou, cara, o que mudou quando você percebeu, quando foi o momento que você percebeu que você tinha uma marca forte? Ele falou, cara, quando eu parei de fazer força para vender para os clientes e eles começaram a me procurar. Então você vê uma marca que já começa a construir um pouco de equity, é justamente nesse momento, quando ela para de ter que correr atrás dos seus clientes e eles começam a vir até ela e muitas vezes estão dispostos a pagar um ticket um pouquinho mais caro, um premium price razoável, estão dispostos a abrir mão de uma ou outra coisa para ter um relacionamento com aquela marca. E como é que uma empresa vai construir esse valor de marca? Bom, aqui é um processo. A primeira coisa que a gente tem que entender é um processo e que não é um processo que acontece de um dia para o outro, tá? Então, a primeira coisa é você saber qual é a reputação que você quer construir. Através de qual dos vetores daquilo que você tem a oferecer, você quer construir o teu equity.
Depois você vai definir um posicionamento que seja direcionado a favorecer essa característica na sua comunicação para que ela seja percebida da porta para fora e valorizada da porta para dentro. Depois disso é construção e trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um posicionamento, que você coloca ele em prática, você vai criar uma expectativa. Essa expectativa sendo atendida repetidas e repetidas e repetidas vezes, e você levando isso para a sua comunicação, e você expandindo essa comunicação, expandindo essa percepção, esse equity vai começar a ser construído. Então, quando a gente fala de construir valor de marca, ele é um trabalho constante. E eu gosto muito do paralelo com reputação. Construir, para uma pessoa construir a sua reputação é o quê? É um trabalho constante, consistente. Você tem que ser consistente, você tem que entregar aquilo que você promete, falar as coisas certas do jeito certo, atender as expectativas que são geradas em torno de você e a partir disso você constrói uma reputação positiva. Para a marca não é diferente. E o cuidado a se tomar é o cuidado reputacional de todos. 5 anos para construir, às vezes muito mais, 5 minutos para destruir na era da internet, às vezes muito menos. Então, construção de valor de marca é processo, tá? E vou referenciar mais uma vez um podcast que a gente teve recente com o Michael Manfield, onde ele fala muito bem justamente desses processos, inclusive processo de gestão de crise reputacional, tudo isso, você tendo isso tudo muito bem organizado, tendo o seu posicionamento, o processo atendendo a ele, você vai construir equity, só que não vai ser de um dia para o outro. Vai ser um trabalho lento, constante, mas que vai dar muito resultado para você. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, de verdade, porque dá trabalho fazer esse negócio aqui, tá? Tô gravando no sábado, mas eu espero que você tenha curtido. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de novo para você comentar aqui. Só que comenta para mim uma marca que você acredita que é realmente forte, que não seja dessas marcas famosas, Apple, Itaú, qual foi a outra que eu falei, diretor? Coca-Cola, sem ser essas marcas. Fala de marcas que estão no seu dia a dia e que você acredita que são realmente fortes. Quero ouvir você, quero ler você na verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!